Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aí. Hoje vamos conversar com a doutora Melissa Escudeiro, médica ginecologista. E uns recadinhos. Próxima live vai ser no dia 4, tá? 4 de maio, com um doutor especialista em cirurgia do quadril, tá? E aí eu vou mostrando para vocês, vou postando para vocês não esquecerem, tá bom? Bom, vou chamar a doutora que ela já está entre nós. Vamos lá. Oi, Boa noite, doutora. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem também. Doutora, muito obrigado aí por esse tempo disponibilizado nesse projeto e vamos dar continuidade a ele. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí de poder ajudar outras pessoas, né, e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Boa, doutora. Como eu pergunto para todos então no início de live, fala só um pouquinho sobre você, se apresente para a Bom, gente. eu me chamo Melissa Bianchi Escudeiro, eu sou ginecologista, sou formada há 17 anos, já passei por, como a gente vai conversar aqui na live, já passei por todas as fases dessa especialidade, mas atualmente eu estou atuando mais na parte hormonal mesmo, de controle hormonal, tanto para mulheres na menopausa, como para as mulheres que ainda são mais jovens e controle de menstruação e de sintomas relacionados a esses períodos. Legal, doutora. Então, bom, a Melissa, antes de ser doutora, a Melissa estava lá, ensino médio, sempre quis ser médica, doutora. Sempre, Bruno. A gente brinca em casa que assim, a primeira minha opção de profissão que eu tive foi bailarina de circo. E aí logo Que legal. depois foi médica, né? Então assim, desde criança eu sempre quis ser médica. Essa coisa de poder ajudar o próximo, assim, era uma coisa que sempre me encantou desde pequena. E aí, se formou médica, 6 anos, como que foi essa formação, doutora? Como que foi? Foi bem facinho? Como que foi? Não, foi terrível, né? Primeiro, depois do, graças a Deus, eu tive uma boa condição de estudo, assim, então eu fiz o meu ensino médio numa boa escola. E ainda assim eu fiz mais um ano de cursinho, que foi um ano assim bem difícil. Foi acho que um dos piores anos que eu tive em relação a estudo, assim. Eu estudei bastante e consegui passar. Então eu passei na Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2000. E durante o curso, aí depois que você passa na faculdade fica um pouco mais tranquilo, né? Porque você começa a estudar as coisas que são do seu interesse. Aham. Algumas coisas mais, outras coisas menos do interesse, mas são coisas voltadas já para o seu propósito final ali, que é ajudar a próxima pessoa. E foram anos legais, assim, porque a gente conheceu muita gente, aproveitou bastante a vida, né? Eu saí de casa nessa idade, então fui morar fora, teve toda aquela coisa de independência, né? De cuidar de todas as contas da casa, lavar roupa, cozinhar e Sim. estudar tudo ao mesmo tempo. E aí, bom, 6 anos, aí a área da ginecologia também já tinha em mente ou foi durante os 6 anos de formação que a doutora Hum, escolheu? não, também foi antes, bem antes, acho que enquanto eu estava ainda no colégio, né? Essa coisa da gestação, né? Eu lembro que eu pensava assim quando eu era adolescente, né? Como é possível uma pessoa sair de dentro de outra pessoa? É um negócio muito fantástico, né? E isso me encantava, assim, principalmente nos primeiros anos, era o que me deixava mais, assim, vislumbrada, né? Essa coisa do gestar, de você produzir uma outra pessoa dentro do seu interior, né? Eu achava isso um negócio muito fantástico. Então, a princípio, o meu interesse era esse, né? E é engraçado, até fiz um post outro dia sobre isso. É engraçado como os nossos objetivos, né, e a nossa visão vai mudando conforme os anos vão passando, né? Então, naquela época eu tinha
16, 18 anos, né? Então eu tinha uma visão que é totalmente diferente da que eu tenho hoje em dia, ou a que eu tinha quando eu me formei, por exemplo, e fui escolher a especialização. Mas a princípio foi isso, né? Foi esse encantamento pela gestação, pelo como era possível, né? Aquela mágica de criar um Aquela ser humano dentro de curiosidade. outro. E na faculdade, a gente passa por todas as especialidades e realmente foi a que me encantou mais, assim. Eu nunca Uhum. gostei muito de tratar com homens, assim. Eu tinha sempre mais afinidade em atender mulheres. E mesmo quando eu passava nas outras especialidades de cirurgia geral, ou ortopedia, ou clínica médica, quando eu tinha que atender um homem, eu sempre não gostava muito. Eu achava mais fácil atender mulher, era mais fácil de É. conversar, era mais fácil de entender, né, para mim o que se passava ali. E aí foi quando realmente eu decidi que era isso que eu gostaria de fazer mesmo, né? A princípio mais voltada para essa parte de obstetrícia, que foi a área Uhum. que eu atuei logo que eu me formei, né, e terminei a residência. E a formação para a área da ginecologia, doutora, quantos anos são de residência? São 3 anos de residência, Três três anos. anos de residência médica. E E aí aí, durante a passam por residência, todas você as passa áreas. você passa nas subespecialidades, né? Também. Então, você Ah, passa na ginecoendócrino, você passa em estágios de exames de imagem, né? Ultrassom, passa na obstetrícia, em medicina fetal, em fertilidade, né? Em mastologia, em uhum. parte geniturinária e de colo de útero e doenças de patologia dessa parte genital inferior, né? Você conhece toda, fica um pouco mais amplo do que era antes. E qual que, na área da ginecologia, doutora, qual que é a cirurgia mais feita? Ó, na área da ginecologia, eu Uhum. acho que são em maior quantidade, provavelmente são as cirurgias de colo de útero, não? Por causa De das qual dia? patologias que a gente tem nessa região. Né? É Uhum. uma patologia muito frequente entre as mulheres, então as cirurgias de conização, eu acredito que deve ser uma das mais realizadas, mas a gente tem inúmeras, né? Tem a esterectomia, que é a remoção do útero, tem as cirurgias relacionadas ao ovário, oforoplastia ou oforectomia, né? Tem as cirurgias do assoalho pélvico também relacionadas às disfunções do assoalho pélvico, incontinência urinária. E tem as cirurgias de mama também, né? A gente não pode esquecer essa parte da mama, Nossa, né? Mastectomia, remoção de nódulos. Tem muita cirurgia nessa parte ginecológica envolvida, além da obstetrícia, né? além Que da tem os obstetrícia, né? partos, parto vaginal, fórceps, cesárea, os procedimentos de medicina fetal, de punção, cirurgias fetais, né? A gente tem muita, muita, muita coisa. E, doutor, eu sempre acompanho as suas postagens, né? Eu vejo aquele chip da beleza, essa parte hormonal. Explica pra gente como que funciona aí esse chip, essa parte hormonal pro pessoal. Esse chip é um nome popular, né, que Uhum. se dá a um implante hormonal. Né? Um implante, ele nada mais é do que uma via de administração de uma medicação, né, que pode ser um Uhum. hormônio ou algumas outras drogas também. E essa via, não é uma via nova no mercado, a gente tem estudos sobre implantes de hormônio desde a década de 30, né? Inicialmente eram Nossa. pellets de testosterona, mas hoje em dia a gente já tem diversas medicações e elas têm vantagens não só em questão de comodidade, né? Porque você coloca Uhum. aquele implantezinho no tecido subcutâneo, ele vai liberando a medicação já pré-programada, conforme o tipo de implante, entre 6 meses, um ano, às vezes até 18 meses. E a gente pode usar para inúmeras finalidades, né? Pode usar para anticoncepção, pode usar para reposição hormonal na fase de menopausa e perimenopausa, e para tratamento de doenças ginecológicas, né? Endometriose, adenomiose, miomatose, TPM, disfunções do fluxo menstrual. Então, a gente hoje em dia tem uma abrangência grande, uma medicação bem moderna, né? E esse chip ele tem que remover depois ou o corpo absorve? Nós temos dois tipos de implante hoje em dia no mercado, né? São os implantes que são absorvíveis
Então, essas são cápsulazinhas que são inseridas e elas são completamente dissolvidas ali naquela região onde você coloca. Então, não é necessário e nem é possível fazer a remoção. E a gente tem os Uhum. implantes que são inabsorvíveis. Esses implantes normalmente são de duração maior, entre 1 ano até 18 meses, tem implantes até de 3 anos, e eles são feitos num materialzinho silástico, como um silicone de prótese de mama. É um material Uhum. que é inerte ao organismo, não causa rejeição, nada disso, mas ele pode ser retirado a qualquer momento, né? Por qualquer intercorrência, ou se a paciente decide, por exemplo, gestar, aí você pode retirar, ou ao término do tratamento você retira aquela cápsulazinha ali. Ah, entendi. E eu tinha perguntado, né? Falei para a galera abrir as perguntas, perguntaram muito sobre a endometriose, né? Eu não sei se foi uma patologia que aumentou muito de uns tempos para cá ou não. Na verdade, não é que aumentou a incidência, né? Ela é uma patologia muito frequente, mas hoje em dia a visão se tornou diferente, né? Uhum. Há muitos anos a gente escuta que ter cólica é normal, ter dor para ter relação é normal, e a gente já sabe que nem sempre isso é normal, né? Então, o número de diagnósticos de endometriose tem aumentado porque a investigação tem sido feita, né? Tem Tem sido um feito. interesse em descobrir o que tem de errado ali com aquela mulher. Então, isso tem aumentado muito, e aí a gente tem diversos tratamentos, né? E o que você comentou sobre o implante, né? O implante é uma solução excelente para endometriose. Né? Quem depois tiver um tempinho de entrar lá no meu Instagram, tem até o meu relato pessoal. Eu tenho endometriose e fiz diversos tratamentos e realmente foi o que atendeu às minhas necessidades de forma melhor, assim, né? Hoje eu tô super bem, não tenho mais dor, não tenho mais cólica, não tenho mais dor para ter relação e realmente é uma opção ótima de tratamento. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar também um direct que eu vou respondendo, tá? É isso aí, galera. Segue lá, hein? Segue lá que a doutora sempre tem umas postagens incríveis lá para vocês tirarem dúvida com ela também. E, doutora, esses implantes é colocado em centro cirúrgico ou pode ser colocado no consultório também? Não, a implantação é bem simples, é feita no próprio consultório, rapidíssimo, coisa de 20 minutinhos. A gente Nossa. faz uma anestesia local com anestésico vasoconstritor e aí uma Uhum. incisão pequena de mais ou menos uns 2 milímetros, né, por onde é inserido um trocate como de uma videolaparoscopia, mas bem Ah, fininho tá. mesmo, né? E através desse trocate a gente faz a inserção do implante ali dentro, né? Legal. Dependendo do tipo de implante, a gente tem uma técnica na colocação, mas é bem tranquilo, não é necessário fazer pontos depois, nada disso, só um curativinho compressivo e o paciente está livre. Ah, boa. A recuperação é rápida, então. Super rápida, bem tranquilo. E, doutor, uma pergunta. O que você acha que a medicina em geral, né, não na área de ginecologia, mas a medicina em geral tem que mudar ou melhorar no Brasil? Nossa, eu acho que tem que mudar muita coisa. Eu não sei, eu acho que sei lá, há 22 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha um cenário muito diferente, né? Eu acho que esses médicos Uhum. dessa geração, da minha geração até essa geração atual, conseguiram ver um cenário bem complicado nessa profissão, né? Desde a época da faculdade, eu acho, os alunos que entram na faculdade hoje em dia também são diferentes, têm uma visão diferente. Não sei se pior, né? Mas naquela época a gente tinha aquela visão que eu te falei, sabe? Uma visão inocente. Você quer ajudar o próximo, você vai na faculdade porque você quer ajudar o outro, você quer ver um acidente na rua e você quer poder ajudar, sabe? Eu acho que hoje as pessoas entram na faculdade com uma maturidade maior. Talvez isso seja Uhum. bom, né? Entram um pouco mais velhas também, porque eu acho que acaba tendo um tempinho mais para conseguir entrar, e aí elas conseguem ter uma visão mais realista do cenário ali, né? Então, eu faço alguns cursos, né, sobre essa parte hormonal e eu tenho tido contato com colegas bem mais jovens que eu, e você vê que eles
eles têm uma visão muito além, assim, talvez a visão que eu tenha hoje, depois de, sei lá, eu De 17 anos 22, de né? formada, eles já têm ao sair da faculdade. É. Mas eu acho que a gente precisa principalmente tentar melhorar as condições de trabalho, né? Naquela época a gente tinha uma condição melhor, principalmente em cenários de convênio, assim, né? Eu digo isso porque eu trabalho no convênio e tem sido complicado, né? Você exercer uma medicina conforme aquela que eu aprendi há 17 anos atrás, hoje em dia, né? Aquela medicina integrativa, humana, em que você conhece o seu paciente, sabe da vida dele, né? Sabe que pode estar interferindo talvez no tratamento dele. Hoje é muito complicado fazer isso. Quando você está em atendimento ambulatorial de convênio, é impossível, né? Então, eu trabalho em convênio há muitos anos, tem mais ou menos uns 15 anos, né? E as minhas pacientes passam comigo há muitos anos e elas sabem que às vezes eu preciso de umas 4 consultas no convênio para conseguir fazer o que eu faço em uma no meu consultório particular, né? Porque minha consulta leva no consultório uma hora e meia, e quando eu vou no convênio é a cada 10, máximo 15 minutos, né? Então a gente não tem muito tempo assim de exercer uma medicina acolhedora, integrativa, né? Tentar Uhum. emendar os problemas do paciente, e tentar relacionar uma coisa com a outra. Eu acho que talvez esse seja o maior dos problemas hoje em dia, no meu ponto de vista. É Imagino. lógico que a gente tem outros também, né? Tem a parte de É, remuneração, que médico não tem, não trabalha, né, por demanda e não tem reajuste de salário há, sei lá, 100 anos, nem sei quanto tempo. Tem muitos problemas. Mas eu acho que o principal é você conseguir exercer aquela medicina, aquela lá que eu aprendi. Né? Hoje em dia é bem complicado. imagino. Fora alguns pacientes que já chegam com o diagnóstico deles pelo Google, né? Ah, isso é bem comum. E eu eu principalmente atendo muita paciente assim, né? Porque às vezes elas esperam muito a consulta para Uhum. retornar, né? Por exemplo, com o exame. E aí vão lá no Google e digitam lá aqueles nomes horrorosos que vêm em biópsia de colposcopia ou de Papa Nicolau e já entra no consultório chorando, achando que vai morrer, e na verdade não tem nada, né? Mas o Google nem sempre vai atender aquela paciente, né? O Google, eu sempre falo para elas, o Google não sabe quem você é. Ele não É, conversou com você, ele não tirou sua história. Ele vai falar desde o nada até a morte daqui 2 horas. imagino o que deve ter chego para a doutora já no consultório, né? Ai, bastante. A gente tem bastante história. São muitos anos atendendo nessa condição aí. Mas o Google às vezes ajuda também, né? Então, por exemplo, nesse caso de implante, é legal também quando a paciente chega já sabendo as opções que ela tem, né, de Uhum. tratamento, porque você até consegue discutir com ela melhor as opções, né? Pelo menos É. as minhas pacientes, eu não tenho costume de impor tratamento nenhum, eu sempre mostro todas as opções que tem disponíveis, desde a melhor, desde a que eu acho a melhor até a que eu acho que é menos, que vai trazer menos resultados, mas para que ela possa me ajudar a escolher, né? Afinal de contas, o tratamento é do paciente, ele tem que participar dessa Uhum. decisão. Então, o Google às vezes ajuda nisso, né? Às vezes os pacientes vêm mais preparados e isso às vezes é bom também. É bom. E doutor, esse chip da beleza, então é só a gente colocar e não precisa fazer mais nada, é isso? Ele Ah, não, faz é tudo pra milagre. gente. Milagre não trabalhamos com milagres, né? Mas o chip da beleza, ele é um implante de gestrinona, né? A Uhum. gestrinona, ela é uma progesterona que tem uma ação super complexa no nosso organismo. Então, isso quer dizer que ela vai atuar beneficamente em alguns órgãos e não tão beneficamente em outros. Né? Uhum. Então, os benefícios que a gente pode ter com o uso dessa medicação, além da ausência de menstruação, melhora de TPM, de enxaqueca menstrual, né? Então resolve os problemas de fluxo menstrual. Ela tem uma ação antiestrogênica, então é um tratamento excelente para essas doenças que são estrógeno dependentes, como a endometriose, a miomatose, a TPM.
ela vai trazer para a gente um benefício no ganho de massa muscular, né? Essa gestrinona tem uma ação androgênica nos receptores musculares. Então, ela favorece o ganho de massa muscular e favorece a perda de gordura. Então, isso quer dizer que se você usar gestrinona, você vai ficar forte e seco? Não. Mas se você fizer dieta e fizer atividade física consistente, né, com frequência, aí sim ela vai te favorecer demais, né? E é por isso que é apelidado do chip da beleza. Mas só vai trazer beleza para realmente quem fizer a sua parte do combinado, né? Que é a dieta e a Fazer uma atividade física. dieta, treinar. E também melhora outras coisas, né? Melhora libido. Então a gente está tratando também esses problemas de libido com gestrinona. Por causa da ação androgênica também melhora bastante libido. Melhora o aspecto da pele, celulite, flacidez. E tem várias coisas boas, mas tem coisas ruins também, né? Por causa dessa mesma ação androgênica, ela pode aumentar um pouquinho da oleosidade da pele, acne, queda de cabelo. Às vezes a gente tem uma alteração também no timbre de voz. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a voz, talvez não seja a melhor opção, né? Não que vai engrossar a voz, mas muda o timbre um pouquinho. E às vezes tem uma alteraçãozinha no clitóris. Agora, é lógico que todos os benefícios e os não tão benéficos são dose dependentes, né? Então, é por isso que é muito, muito importante quando uma pessoa decide usar essa medicação, que ela passe com um profissional que tenha especialização e prática com isso, né? Para que não erre a mão ali na dosagem e aí ela consiga ter o máximo de benefícios e o mínimo de colaterais possíveis. E aí esse chip acabou o tempo dele, a gente repõe, ou vai, óbvio, deve reavaliar o paciente para ver se tem necessidade ou não. Aí dependendo do objetivo ali, né, do paciente, a gente vai ver se vai manter o tratamento ou se vai trocar ou se vai suspender, né? Mas depende do objetivo, né? Tem pacientes, por exemplo, que eu atendo que tem como objetivo somente a melhor estética. Então não tem de parte muscular, né? Então, Entendi. nessas pacientes, se você atinge o objetivo estético, você pode suspender o tratamento. Agora, se é uma paciente com uma doença crônica, como endometriose ou miomatose, se a paciente não tiver desejo gestacional, muito provavelmente a gente vai prolongando e não há problema nenhum também. Na endometriose, dependendo do estágio dela, a mulher pode não ter o bebê ou tem que tirar útero, essas coisas. A endometriose é uma doença que não tem cura, né? Então, quanto antes a gente consegue fazer diagnóstico e antes consegue instituir um tratamento e um controle, maior a chance dessa mulher não ter nenhuma cicatriz pélvica ali, que é o que vai causar os problemas de fertilidade. Os casos cirúrgicos de endometriose, eles são pouco frequentes, né? São mais para os casos que são refratários mesmo ao tratamento clínico ou em pacientes que têm síndromes dolorosas muito intensas, mesmo fazendo o tratamento corretamente. Ou endometriomas, né, muito volumosos. Mas hoje em dia o tratamento de endometriose basicamente é clínico. Quando a gente vai falar em fertilidade, às vezes isso muda um pouquinho a visão, mas também é muito pessoal, depende ali da paciente, da idade, do estágio que está a endometriose, do grau de acometimento pélvico, de tuba e de ovário. Entendi. Doutora, última perguntinha. O que é um instrumentador cirúrgico para você? Poxa, o instrumentador cirúrgico é o seu companheiro ali, né, da cirurgia. Principalmente se é um instrumentador que você tem hábito de estar junto, né? Porque ele é como se fosse o seu cérebro, né? Você às vezes não precisa nem fazer solicitações e abrevia os passos cirúrgicos numa quantidade de tempo assim absurda. Então, quando eu hoje em dia faço poucos procedimentos cirúrgicos, né? Os que eu faço são esses de inserção que até seria bom se eu tivesse alguém para me ajudar, mas eu costumo fazer sozinha. Mas na época que eu operava bastante, a gente tinha um instrumentador fixo, porque é mais um cirurgião, na verdade, né?
um instrumentador com experiência, que sabe, que estuda o que está fazendo, né? Ele é mais um cirurgião, é mais uma opinião, são mais duas mãos e uma pessoa que está ali prevendo os seus passos, né? Abreviando o tempo cirúrgico e te ajudando nas intercorrências, né? É isso. Ô, doutora, eu só tenho a agradecer a presença, Que né, é esse isso, querido. tempinho que a doutora reservou para a gente aí, para falar um pouquinho da sua área. E, pô, manda um abraço para quem você quiser aí. Gente, estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode entrar em contato que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? E foi um prazer, Bruno. Obrigada pela oportunidade aí de conversar com você. Espero que a gente tenha ajudado alguém aí a decidir a sua área de Ah, atuação. com certeza. E depois eu vou pegar onde a doutora atende, as informações e vou postar lá para se a galera quiser já passar em consulta com você, doutora. Beleza. Lá no meu Instagram tem o link de acesso também. Lá dá para agendar consultas, tem um telefone que dá para fazer perguntas se tiver alguma dúvida. E pelo direct também eu atendo se precisar de alguma coisa, certo? Beleza, galera. Segue a doutora Melissa Escudeiro lá, hein? E, doutora, muito obrigado novamente. Obrigada a E você, só Bruno. obrigado a todos, galera. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.